Bem, gostaria de estar mostrando uma nova ferramenta do sistema Tico no que tange a fechamento do valor final de uma obra. Quando você realiza uma obra, monta a sua planilha, faz a cotação de seus insumos, define as suas leis sociais, executa suas análises para definição do percentual correto, define o percentual de BDI, você promove então ao seu preço de custo ou valores puros o seu valor de venda efetivo. Muitas vezes há necessidade do cliente então fechar o valor final da obra por alguma razão qualquer, seja por um acordo entre empresas, seja simplesmente por uma referência de valor que ele tem junto a um órgão, seja por um desconto que ele quer dar ao órgão e já ofertar a planilha convertida com esses percentuais de descontos, ou seja, mas recentemente então nós tínhamos em cotar e indexar preços, na última opção fechar o preço final, nós tínhamos a possibilidade de você fazer o fechamento do valor final pelo valor total da obra, indexando um único índice a todos os recursos pertinentes à obra. Veja que essa indexação ela é feita sobre os índices de composição e as quantidades ou valores das verbas e insumos cadastrados diretamente na planilha. Então, se nessa obra de 180 mil eu quisesse definir o valor final de 200 para 250, eu estaria corrigindo todos os meus insumos, todos os meus recursos, numa proporção de 32,3979%, como aqui está demonstrado. O que acontece? Um cliente então achou por bem que isso não era satisfatório, que o correto, ou em alguma circunstância, ele gostaria de fechar pelas classificações master dos insumos, dos grupos de insumo. Então nós fizemos esse pequeno módulo, eu achei ele fantástico, porque eu posso então estar definindo o valor final que eu quero dar à minha obra, e ele passa a definir percentuais de correção para as diversas classes master que nós temos, ou seja, se ele quer corrigir o valor de 180 para 250 atuando só em materiais, basta ele marcar que o índice vai ser aplicado então só em materiais. Então, só para a gente então proceder a um exemplo, eu vou realizar o cálculo dessa planilha e o valor final definido para ela vai ser o mais próximo de 250 possível. Muitas vezes não se fecha no valor exato, fechamos em 249.999,05. Por uma questão de arredondamento, ficou faltando 95 centavos. E para mim retroceder, muito simples, eu só peço então que ele execute eu peço para ele limpar os índices, zerar os índices da minha planilha e refaço o novo cálculo da planilha. Eu volto à situação anterior de análise, ou seja, 188 mil e alguma coisa, como ele fechou agora. Bom, o que acontece quando eu defino então o valor final da minha obra e nesse caso eu quero atribuir não só a classe materiais, mas também atribuir o índice à mão de obra, ou melhor, a verbas, deixando os índices das composições produtivos, ou seja, empreiteiro, mão de obra direta e equipamento, devidamente constante, ou seja, conforme a sua formação original. Então, eu estaria aplicando para a classe materiais e verbas um percentual médio de 37,8640 pontos percentuais. Ou seja, você então estaria dividindo essa diferença desejada pelo valor de ambas as classes massas que você computou. Só para vermos um exemplo, nesse caso específico, já que eu estou atuando em verba, eu tenho que definir se eu desejo que esse índice seja aplicado sobre o valor da verba ou sobre a quantidade definida dessa verba na minha planilha. Veja que muitas vezes verba eu não posso alterar a quantidade é 1, então eu defino que eu quero atuar sobre valor. Atuando então, processando, reprocessando o cálculo, nós vamos ter o cálculo chegando o mais próximo possível a 250 mil reais. Fechou novamente a 249.998, ou seja, está faltando aqui 1,71 centavos. Bom, para retroceder é muito simples, eu peço a ele que limpe então todos os meus percentuais, reprocesso o cálculo extraindo da verba
aquele cheque e agora então reprocesso o cálculo e tem um valor definido conforme a situação original de análise. Essa é uma grande vantagem do sistema TICO, você poder sempre imputar situações variadas de cálculo para o cálculo e retroceder à sua situação original.